Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o titular que fez reclamações, está incomodado e irritado com algumas escolhas do técnico Renato Portaluppi. Vamos falar sobre mais um jogador de saída do Grêmio e também sobre Di Maria. Ele volta à pauta do Grêmio, já que o nome dele foi mencionado no Inter, estaria à disposição para voltar à América do Sul e atuar no futebol brasileiro. O Grêmio foi o primeiro que se interessou. Vai buscar de novo a contratação desse jogador? Eu fui buscar respostas sobre isso nos bastidores do Grêmio. Vou falar sobre tudo isso e muito mais para vocês depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo. É muito importante o like, fundamental o like, para que esse conteúdo seja direcionado a mais gremistas. Também se inscreva no canal, me ajude a seguir crescendo, aperte aqui no botão do inscreva-se, ative as notificações para receber avisos de novos conteúdos e a tua opinião é muito importante, deixe ela aqui nos comentários. Eu quero começar falando com você sobre o titular do Grêmio, que acabou fazendo algumas reclamações, está incomodado, irritado com algumas escolhas do técnico Renato Portaluppi. Eu estou falando do meia argentino Cristaldo. O Cristaldo, gente, tem sido substituído em todos os jogos do Grêmio praticamente. Se não no intervalo, logo que começa o segundo tempo. E essa escolha do Renato por tirar o Cristaldo do time está incomodando bastante o jogador. Ele está bem irritado com essa situação e fez algumas reclamações. A gente pôde observar, a TV flagrou, ele fazendo sinal de negativo, insatisfeito quando foi substituído contra o Caxias. No jogo de volta da semifinal, o Mike foi expulso, o Renato poderia tirar qualquer jogador de ataque, o Pavon, ou então o Gustavo Nunes, ou até mesmo o Diego Costa, mas optou por tirar o Cristaldo. Ele foi substituído também logo no início do segundo tempo contra o Juventude no primeiro jogo da final no Jacone. Em outros vários jogos ele foi substituído também desta forma, né? Poderia citar aqui, mas o vídeo seria certamente muito longo porque isso acontece bastante. O fato é que o Cristaldo reclamou nos bastidores do Grêmio, não somente aquilo que foi flagrado pela TV. E é essa informação que eu estou trazendo aqui para vocês, que foi dada pelo meu colega Caliel Dornelles. O Cristaldo reclamou no vestiário, para alguns companheiros. A frase que foi dita pelo meio argentino: sempre o Franco é o primeiro a sair. Cristaldo está muito incomodado com isso. A informação, gente, não é de que o Cristaldo está insatisfeito com o Renato, que ele não gosta do Renato, que ele está afrontando o Renato, que a relação dos dois não é boa. Não é nada disso. Só para deixar bem claro aqui, porque às vezes eu noto que tem algumas interpretações equivocadas. A informação é muito clara. Ele está incomodado e irritado e fez reclamações sobre uma escolha do Renato, que é justamente essa de retirá-lo de campo cedo. Sempre ou quase sempre o Cristaldo ser substituído ou no intervalo ou no início do segundo tempo. Sempre ou quase sempre o Cristaldo ser o primeiro jogador a ser substituído. Inclusive, já houve uma conversa do Cristaldo com o Renato, ele pediu para conversar com o Renato, depois do Grenal. Vocês vão lembrar que o Cristaldo não foi titular no Grêmio no Grenal, estava no banco de reservas e sequer entrou em campo. Ele ficou os 90 minutos no banco e aquilo incomodou já bastante o jogador. Ele foi conversar com o Renato, não no sentido de fazer uma cobrança, não no sentido de reclamar ao Renato, mas no sentido de buscar entender o que o Renato não estava vendo nele e que precisava ver para que ele pudesse ter jogado o Grenal, para que ele pudesse ficar mais tempo em campo. E o Renato deu algumas explicações e essas explicações eu também ouvi nos bastidores do Grêmio e quero trazer aqui para vocês. O Renato disse o seguinte: olha, tem jogos e jogos. Alguns jogos pedem algumas características que você não entrega. E a questão no Grenal, especificamente, era uma questão mais defensiva. O Renato priorizava a marcação e ele entende que o Cristaldo contribui pouco nesse sentido, que o Cristaldo é um jogador ofensivo, mas que ele marca pouco. Em outros momentos, em relação a substituições, a explicação é a seguinte, de que o Cristaldo cansa,
de que ele não consegue colocar intensidade o jogo inteiro, que quando ele fica mais tempo ele acaba sumindo do jogo, normalmente na hora crucial da partida. E o Renato quer mais participação do Cristaldo, quer ele tocando na bola mais vezes, quer ele entrando na área, quer ele bem participativo, e isso acaba não acontecendo com o passar dos minutos, porque ele vai cansando, então o Renato coloca um jogador mais intenso no lugar dele. Essas são as explicações dos bastidores e que foram dadas ao próprio Cristaldo também logo depois do Grenal. O fato é que ele continua sendo substituído cedo, sendo a primeira opção para deixar o time. O Cristaldo, gente, é inegável, tem ótimos números com a camisa do Grêmio. É um jogador extremamente efetivo. Ele tem ajudado muito. Uma das principais contratações desta gestão do Grêmio e que tem dado muito certo. Mas tem essa questão, pelo menos na visão do Renato. Eu quero a tua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários. Gente, tem mais um jogador do Grêmio de saída do clube. Estou falando do Rubens, o atacante formado nas categorias de base do Grêmio, que chegou a ter uma lesão importante recentemente, foi emprestado, voltou e o Grêmio deu uma nova oportunidade, né? Ele trabalhando junto com os jogadores profissionais principais do Grêmio, recebeu chance no Campeonato Gaúcho deste ano, foi bastante avaliado nos treinamentos e também em jogos treino, pois a observação foi feita e a análise final também. O Grêmio não se agradou, através, claro, do Renato, da sua comissão técnica, e entende que hoje o Rubens não tem nível para o atual padrão do Grêmio. Por isso ele não vai permanecer. Rubens será negociado, o jogador está de saída do Grêmio. Já existem alguns clubes interessados e o Grêmio vai negociar o jogador. O Rubens não vai ficar. É mais um jogador que entra na lista de atletas que vão embora do tricolor. Rubens, garoto formado na base do Grêmio. Quero falar para você sobre Di Maria. Afinal de contas, ele volta à pauta já que está disposto a atuar no futebol brasileiro e teve o nome ligado ao Inter. Eu fui buscar respostas nos bastidores do Grêmio sobre isso e vou contar para vocês, mas antes quero dar o recado da KTO. KTO.com é onde a diversão acontece, é o lugar certo para tu apostar nos teus conhecimentos de futebol. Os campeonatos pela Europa estão nas fases decisivas, assim como os estaduais pelo Brasil. E tem outros esportes também. KTO.com tem muitas maneiras de apostar e se divertir no site da KTO. Eu nunca brinquei, é uma barbada. Acesse o site KTO.com, tu vai ver que é muito fácil. Faz o teu cadastro no teu primeiro depósito, tu vai ganhar dinheiro da KTO. Vai ganhar uma free bet de 20%. É só colocar o cupom Soares. Colocou R$100, ganha mais 20, utiliza lá o cupom Soares, brinca muito no site da KTO, KTO.com. Gente, o Di Maria, ele tem o nome já, né, aventado para voltar à América do Sul há algum tempo, mas voltaria para o Rosário Central. O fato é que isso mudou, né, por conta de alguns protestos, manifestações, ele não está satisfeito com isso e querendo voltar para lá. Então abriu a porta do mercado brasileiro e um jornalista argentino trouxe que o Inter fará uma tentativa na metade do ano. E aí o torcedor do Grêmio disse, opa, como assim? Como o Inter vai tentar? E o Grêmio? Sendo que foi o Grêmio que no ano passado foi lá e fez uma tentativa pelo Di Maria. Agora que ele quer voltar ao Brasil, o Grêmio não vai tentar? Muitos de vocês me mandaram mensagem no meu Instagram, @BrunoSRepórter, e me perguntaram sobre isso, né? E ao longo do dia, claro, fui buscar respostas para poder trazer aqui no conteúdo para vocês. O que foi me dito nos bastidores do Grêmio é o seguinte, que o Grêmio não está disposto a contratar jogadores de risco. E o Di Maria seria um jogador de risco. Por quê? Porque o Di Maria é um jogador já com uma idade avançada, é um jogador que ao longo da carreira precisou de certa explosão para jogar, precisou estar bem fisicamente para ser dinâmico, que é uma das suas principais características, e o Grêmio entende que hoje ele não consegue mais entregar isso em alto nível ou no nível que o Grêmio espera e precisa, e que ele justamente, principalmente, é caro, que ele é um jogador bem caro e que o Grêmio não está disposto a arriscar. O Grêmio acha que o caso Soares é algo isolado, que aconteceu, deu certo, o Grêmio comemora e ficará marcado para sempre na história, mas que dificilmente será repetido. Inclusive, alguns exemplos negativos são dados nos bastidores para explicar essa falta de interesse do Grêmio pelo Di Maria. Por exemplo, o Douglas Costa, que acabou não dando certo, e alguns exemplos de outros clubes também, como o Forlan no Inter, etc. O fato é que o Grêmio está dizendo neste momento, nos bastidores, que não tem interesse pelo Di Maria e não fará uma tentativa pelo jogador.
Eu sinceramente acho que esse jogador poderia dar uma resposta no sentido de marketing, né? Vender camisas, entregar bastante também neste sentido. Eu quero a tua opinião, o Grêmio deveria tentar o Di Maria ou não deveria? Eu escutei dentro do Grêmio de algumas pessoas que muitos que hoje não querem o Di Maria também não queriam o Soares, foram convencidas à época. Então esse é um pensamento que não vem de agora também dentro do Grêmio. Gente, vou pedir para vocês, é muito importante, deixa o like no vídeo, me ajuda, gostou do conteúdo, deixa o like, te inscreve no canal, também ativa as notificações, deixa a tua opinião aqui nos comentários. KTO.com é onde a diversão acontece, um grande abraço e até o próximo conteúdo.